Bom, vamos lá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o horário que você esteja assistindo essa aula. Hoje a gente vai discutir os fenômenos ondulatórios, parte 2, que é exatamente o capítulo 22, beleza? Então vamos dar sequência aqui. Bom, eu sei que eu já comentei esse exemplo algumas aulas anteriores, principalmente quando eu dei o exemplo quando a gente discutiu sobre ondas sonoras. Nós vamos discutir um pouco mais sobre isso, porém agora a gente vai trabalhar com as questões, com os exemplos e com questões que já aconteceram. Vamos citar alguns fatos históricos nessa aula e vamos comentar também a parte matemática sobre o efeito Doppler. Mas primeiramente, vamos relembrar o que é esse efeito Doppler. Vamos lá. O efeito Doppler ele pode ser visto tanto no som, nas ondas sonoras, como também na luz. Só que a parte da luz a gente fala nas próximas aulas. Tudo bem? Vamos focar no efeito Doppler no som. Então vamos lá. O que é? Eu acho que é uma demonstração muito simples. O que a gente pode fazer? Vocês podem abrir o celular de vocês e colocar, por exemplo, uma música. Quando vocês pegarem essa música, comecem a balançar o celular perto do ouvido. Vocês vão ver que a música, o som, ele vai ficar uma espécie de distorção. Horas ele vai ficar agudo, horas ele vai ficar grave. E esse som faz é que dá essa diferença no nosso ouvido. Outro exemplo como esse, por exemplo, num trânsito, no engarrafamento, a gente escuta uma sirene, seja de uma ambulância, seja de polícia, seja do corpo de bombeiros. Se a gente está no trânsito e a gente escuta uma ambulância vindo até a gente percebe que quando a ambulância passa pela gente, esse som ele muda um pouco, dá um certo efeito. Outro exemplo, sabe quando a gente está parado, sentado num local silencioso, e de repente passa um avião fazendo uma barulheira, e quando termina de passar por onde a gente está, esse som parece que modifica um pouco. Exatamente, isso é o efeito Doppler. E esse efeito, a gente vai conseguir demonstrar o motivo de como isso vai acontecer. Lembrando que o efeito Doppler, esse nome Doppler, foi em homenagem a um cientista chamado Christian Doppler. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos nomear algumas grandezas para a gente poder entender a parte matemática desse efeito. Primeira coisa, na apostila de vocês, quando ele chama de FD, esse Dzinho vai significar a frequência percebida pelo observador. Quando ele chamar de FF, vai ser a frequência emitida pela fonte sonora. Pedro, como assim? A gente está bem no início, mas vocês vão entender. FD, imagina que eu vou ligar um som. Por exemplo, eu vou botar uma música aleatória no meu celular. O som que estiver saindo do meu celular vai ser o FF, que é uma fonte sonora. E o que eu vou estar escutando, a música naquela frequência, eu vou ser quem? O FD, que é justamente a frequência percebida pelo observador. Eu sou o observador, estou observando essa fonte. Quem vai ser VO ou V0? Vai ser a velocidade do observador. Então vamos chamar de VO, observador, velocidade do observador, VO. E VF, velocidade da fonte sonora. E Vzinho é a velocidade do som naquele meio. Lembrando, o som no ar, ele tem um comportamento. Ele pode ter em outros meios também. A velocidade sonora vai depender do meio que essas ondas estiverem passando. Então vamos imaginar. Primeira situação. Nós temos nessa imagem abaixo dois observadores, 1 e 2. E, nesse caso, os observadores estão parados e o carro, que parece ser uma ambulância, também está parado. Porém, ele está com a sirene ligada. Então, a ambulância está emitindo, a ambulância sendo uma fonte sonora, está emitindo comprimentos de ondas, ela está emitindo um som. E esse som está sendo igual para os dois observadores. Por quê? Porque tanto os observadores quanto a ambulância permanecem parados. Então, reparem, aqui
nós temos as frentes de onda, e a distância de uma frente até outra é exatamente igual. Por isso que a gente vai dizer que FD1, lembra? Frequência do observador 1 vai ser igual à frequência do observador 2, que vai ser igual à frequência da fonte sonora. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui o momento, a frequência será igual. Porém, se nós pensarmos numa segunda situação, vamos imaginar agora uma fonte em movimento e o observador em repouso. Foi o exemplo que eu dei do celular, lembra? Se a gente ficar balançando, dando velocidade para essa fonte sonora, que pode ser o meu celular, o que isso vai ocorrer? Velocidade da fonte sonora. E essa velocidade, de certa forma, vai... Lembra que a gente viu nas aulas anteriores? Olha para esse carro. Vamos imaginar que esse carro está buzinando, certo? Então esse carro torna-se uma fonte sonora. Conforme ele buzina e se desloca, ele emite o som e chega para frente. Emite o som e chega para frente. O que começa a acontecer? Essa fonte sonora, esse carro, começa a encurtar as frentes de onda. Quando começa a encurtar, o comprimento de onda começa a diminuir. Vocês lembram naquela fórmula? V lambda F. V que multiplica lambda F. Lambda é o nosso comprimento de onda. Lambda e F, que é a frequência, são inversamente proporcionais. Se eu aumento o meu comprimento de onda, eu diminuo a minha frequência. Se eu aumento a minha frequência, eu diminuo o meu comprimento de onda. Se nessa situação, conforme o carro vai andando, ele vai provocando um encurtamento, um achatamento dessas ondas, desse comprimento de onda, então, para o carro que está em movimento em direção ao observador, as ondas sonoras que chegam nesse observador 1, elas estão chegando encurtadas, elas estão chegando num comprimento de onda pequeno. Se nós temos comprimento de onda pequeno, nós teremos uma alta frequência. E essa frequência, a característica que ela chega no nosso ouvido é de um som mais agudo. Já no observador 2, por exemplo, reparem, olha o tamanho do comprimento de onda que chega no observador 2. Lembra? No primeiro caso, quando essa fonte sonora emite um som e chega perto, ela encurta. Porém, se a gente pensar atrás, ela emite um som e se afasta. Então, quando ela faz esse comportamento de emitir o som e se afastar, ela aumenta esse comprimento de onda. Reparem, aqui seria o modo normal. Só que quando ela emitir o próximo e se deslocar para a esquerda, por exemplo, esse comprimento vai se alargar mais. Então, o comprimento de onda que está chegando no observador 2 possui o quê? Um comprimento de onda bem maior do que esse caso aqui. Se o nosso comprimento de onda agora é maior, então nossa frequência vai ser menor. Então, para baixas frequências, nós vamos ter os sons graves. E é por isso que quando a ambulância, alguma sirene, passa pela gente, ela vem bem aguda, quando passa da gente, ela começa a ficar grave. Por isso que a gente tem essa mudança no som, alguma coisa diferente está acontecendo, que é a mesma coisa do celular. Se eu botar uma música e ficar balançando no meu ouvido, a gente vai ver que a música vai ficar alterando, vai ficar alguma coisa diferente. É exatamente isso que está acontecendo. Então, aqui diz, olha, a frequência D1 vai ser maior do que a frequência da fonte. Por que acontece isso? Lembra? Porque aqui o comprimento de onda está bem menor, logo a frequência fica bem maior, tá bom? E vice-versa, mesmo caso oposto para esse caso aqui. Vamos lá, a terceira situação. Agora imagina o seguinte, o observador em movimento e a fonte em repouso. O que está acontecendo? É como se a ambulância estivesse parada e alguém estivesse correndo para cima da ambulância e depois da ambulância. É a mesma coisa que eu deixar meu celular parado, agora que ele deixa parado aqui na minha mesa, e eu fico correndo de um lado para o outro, para saber se vai ter algum tipo de mudança.
Então, lembrando, nesse caso, vai acontecer o mesmo efeito Doppler, porém, agora mudou, né? A fonte está em repouso e o observador está em movimento. Novamente, ele em movimento, ele acaba se aproximando mais de frentes de onda. Quando ele se aproxima mais, o comprimento delas diminui e aí a frequência aumenta. Então vai ser o mesmo processo, só que agora com outros em outro exemplo, tá bom? Então vamos lá. O efeito Doppler, temos um caso geral, que é essa expressão matemática, onde a gente já viu que FD é a frequência observada, FF é a frequência da fonte, essa velocidade vai ser a velocidade do som no meio que ela se apresenta, VO é a velocidade do observador e VF é a velocidade da fonte. Pedro, no segundo exemplo, você falou que o observador estava parado. Se ele está parado, qual é a velocidade do observador? 0, tudo bem? Então, dependendo da situação, nós vamos alterar esse cara e esse cara. Aí aqui, na apostila de vocês, ele comenta um negócio. Para a fonte, quando a fonte se aproxima do sinal negativo, quando a fonte se aproxima, ou seja, então vamos pensar agora na fonte. Quando a fonte se aproxima para o observador, a sua velocidade será negativa. Para a fonte, quando a fonte se afasta, ou seja, a ambulância está indo embora, então o VF será positivo. Essa referência está diretamente ligada a esses caras aqui, esse mais ou menos. Quando que a gente vai utilizar quem? Outra coisa, para o observador. Quando o observador se aproxima, o sinal será positivo. Então, quando eu estou me aproximando da fonte, esse sinal será positivo. Para o observador, quando o observador se afasta, o sinal será negativo. Então, VO será negativo. Beleza? Bom, após essa explicação matemática, eu agora vou apresentar uma curiosidade para vocês. Vou falar um pouco sobre o avião supersônico. Aqui tem algumas características. Primeira coisa, lembra aquilo que eu te falei? Da ambulância emitindo a fonte sonora, se aproximando, emite a fonte sonora e se desloca? É exatamente essa primeira imagem. Ela emite um som e chega perto. Conforme vai acontecendo isso, olha, o comprimento de onda ele é muito menor do que aqui atrás, por exemplo. Então significa que quem estiver na frente do avião vai ouvir um som muito agudo. Quem estiver atrás do avião vai ouvir um som muito grave. Então é por isso que muitas das vezes isso acontece com moto também. Aquelas motos com escapamento alterado vem fazendo um barulho infernal, um barulho muito agudo, e quando passa pela gente o barulho fica mais grave. Tudo bem? É o mesmo processo que está acontecendo. Então eu agora vou colocar um videozinho do Fantástico explicando o avião supersônico sobre as novas tecnologias, e ele vai contar a história do avião Concorde, que eu acho que seria interessante como uma curiosidade apresentar aqui para vocês. Última coisa, essa última imagem, esse efeito físico que está acontecendo também vai ser explicado no vídeo, e é diretamente a velocidade ser tão alta que gera uma grande diferença de pressão. Mas vocês vão ver no vídeo agora mais adiante. A Agência Espacial Americana está trabalhando para criar a próxima geração de aviões supersônicos. O segredo para isso acontecer depende da física e tem tudo a ver com uma bebida muito popular nas festas de fim de ano. Eu não sei exatamente o que, mas tenho certeza que você sente alguma coisa quando ouve esse barulho. A mais nova descoberta da ciência é que esse som tem mesmo algo de mágico. E a constatação veio da universidade na França, que fica na região de Champagne, onde se produzem os verdadeiros champanhes. Os cientistas filmaram essa cena em câmera lenta e descobriram que o estourar da rolha produz o mesmo fenômeno que aviões supersônicos, como o Concorde.
Esse é o avião supersônico mais famoso, chegando ao Rio de Janeiro em 1976. Isso só 6 horas depois de decolar de Paris, na França. Uma viagem que hoje dura o dobro do tempo. E olha só que curioso, o Orlando Moreira, que está fazendo essa reportagem comigo, voou na primeira viagem dessa rota. Em princípio, a viagem teria condição de fazer em 4 horas, mas ele tinha que fazer uma escala na África para reabastecer, então levava 6 horas. Pelo alto consumo de combustível, ele não conseguia fazer direto. Quando chegou no Rio de Janeiro, tinha o embaixador da França, o cônsul francês, foi um evento. Até a rainha da Inglaterra parou para aplaudir quando o avião cruzou os céus de Londres. E aqui nesse museu em Nova York, a gente encontrou um Concorde aposentado. Tudo no Concorde era feito pensando na aerodinâmica, para que ele conseguisse furar o ar com o mínimo de resistência possível. Por causa da aerodinâmica, o Concorde tinha que ser muito estreito. Olha só, dá quase para encostar dos dois lados ao mesmo tempo. E não tinha uma primeira classe aqui na frente, uma classe econômica lá atrás, todos os assentos são iguais. O serviço de bordo era muito luxuoso, mas o grande luxo mesmo era sentar aqui e sair de Londres e chegar em Nova York em 3 horas, em vez de 6, como é hoje. Por causa do fuso horário, se chegava aqui antes da hora que se saiu de lá. Os tempos eram outros. Na cabine dos passageiros, um relógio mostrava a velocidade. A expectativa de todo mundo era você passar na barreira do som, porque era um negócio novo, né? Você vai ver passar a barreira do som. O som navega no ar a aproximadamente 1.200 km por hora. Quando qualquer objeto se desloca mais rápido do que a velocidade do som, produz uma grande explosão. É o estrondo sônico. É que quando o avião atinge uma velocidade maior do que a do som, o ar que está na frente dele é deslocado de uma forma tão abrupta que dá uma chicotada no próprio ar. É a chamada onda de choque. Cada parte do avião que tem contato com o ar forma uma dessas ondas. Olha só essa foto, é desse ano. Foi a primeira vez em que o homem conseguiu fotografar as ondas de choque. Elas se formam em todos os lugares onde o avião toca o ar. É como se o avião estivesse tentando rasgar o céu. Aí essas ondas de choque se somam atrás do avião. Formam assim uma espécie de cone, que causam o estrondo sônico. Mas na hora em que isso acontece, o avião já está lá na frente, porque está em movimento. Quem está dentro não ouve nada. O piloto avisava, olha, nós estamos aproximando, então ficava todo mundo esperando, só que você não sentia nada, era como se tivesse nada acontecendo. Mas esse conjunto de ondas viaja até o chão e quem está aqui embaixo acha que o mundo vai acabar. O estrondo sônico pode estremecer uma casa. Como que aconteceu no dia 1º de julho de 2012 em Brasília. Um dos caças excedeu o limite de velocidade para esse tipo de evento. O vídeo mostra o momento em que o caça estilhaça os vidros do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso aqui, só acrescentando mais uma informação, o Concorde ele era um avião que provocava alguns danos ambientais. Principalmente, vocês viram que se o Concorde ele tem a capacidade de quebrar vidraçarias, quebrar janelas em residências, em apartamentos, imagina o dano que ele não faz aos pássaros, por exemplo, que habitavam, prejudicavam muitos animais, entendeu? Só acrescentando essa informação. Por isso, o governo dos Estados Unidos proibiu supersônicos de voarem por cima de regiões povoadas. Esses aviões comerciais só podem passar sobre o oceano. Isso limitou muito a criação de novas rotas e, logo, o lucro das empresas. E, além disso, todo mundo achava que um acidente com esses superaviões como o Concorde fosse impossível. Até o voo Air France 4590. O Concorde caiu segundos depois de decolar de Paris com destino a Nova York. A tragédia, em 25 de julho do ano 2000, matou 113 pessoas. O Concorde já estava deixando as companhias do vermelho há muito tempo. Então teve o acidente, claro, né? A imagem ficou, de certa forma, prejudicada. E aí resolveram parar o avião, vamos parar o avião. O Concorde foi aposentado em 2003. Mas não foi o fim do sonho supersônico.
Fantástico veio até a base aérea de Edwards para conhecer os planos da NASA de fazer os aviões mais rápidos do mundo. A NASA, a Agência Espacial Americana, chamou uma empresa que é vizinha dela ali na base de Edwards para desenvolver a tecnologia. A encomenda é a seguinte: um avião supersônico que não faça tanto barulho na hora em que quebra a barreira do som. Aqui é tudo feito em segredo. Nessa área de montagem a gente pode filmar, mas não pode gravar o som do ambiente para não ouvir as conversas dos engenheiros. A maior parte do nosso trabalho aqui é secreta, porque nosso principal trabalho é atender a demandas urgentes de defesa nacional. A fábrica de armas de guerra agora está sendo usada para outra finalidade. E aqui, o que eles estão montando agora é o X-59. Eu pergunto para o gerente do projeto qual é o segredo desse novo avião. Como que ele vai ultrapassar a barreira do som sem fazer aquele barulhão? O segredo é o desenho do avião. A gente quer que as ondas de choque não se somem, para não formarem um único estrondo. Por enquanto, estamos testando com um protótipo num túnel de vento. Os resultados são bons. Para a gente, isso dá a confiança de replicar esse design num avião em tamanho real. Imagina um barco navegando. Cada parte dele que encosta na água forma uma ondinha. E quando uma ondinha encontra outra ondinha, elas se somam. E aí formam uma onda ainda maior. O mesmo acontece com um avião, voando no ar. As ondas de choque se formam e se somam. O segredo para ter um estrondo sônico mais fraco é que as ondas não se encontrem na viagem até o chão. Você vai conseguir ouvir o som, mas não vai ser num nível alarmante como era com o Concorde. Se você estiver conversando com alguém e não estiver esperando barulho, pode ser que nem ouça. Vai parecer alguém fechando a porta de um carro. Esse aqui é um simulador de voo desse novo avião. Bom, então para quem tiver mais interesse sobre esse vídeo, ele está disponibilizado no YouTube, é bem tranquilo de encontrar, principalmente se colocar a descrição, né? Avião supersônico no Fantástico. Tudo bem? Bom, então vamos dar sequência agora para os próximos tópicos dessa aula. Então vamos lá, gente, vamos dar continuidade. Então eu vou dizer que interferência, a definição mais simples é quando duas ondas se superpõem. Ou então é quando duas ondas, é quando dois pulsos, vamos imaginar uma corda, quando dois pulsos, um de cada lado, eles vão se chocar. Quando eles se chocam, eles vão se superpor. Então, quando for uma onda construtiva, essas ondas elas meio que vão se somar. Essas duas amplitudes que as ondas tiverem, quando elas se juntarem, elas vão ter uma amplitude um pouco maior. Logo após esse evento, cada uma vai seguir o seu caminho para lados opostos. Porém, nesse momento de encontro, elas se juntam e a sua amplitude ela aumenta. Já nas ondas destrutivas, pensa num pulso vindo na parte de cima da corda e um pulso vindo na parte de baixo da corda, de maneiras opostas. Quando elas se somarem, se juntarem nesse ponto, elas vão anular a sua amplitude e depois elas vão seguir o seu caminho normal. Então, aqui a gente tem um exemplo. Nessa imagem de cima, temos duas ondas, as duas acima da corda, seguindo pulsos opostos. Quando elas se juntam, reparem, a amplitude dela aumenta drasticamente. Aqui aumenta bastante a sua amplitude. E após esse evento, elas vão continuar percorrendo o sentido que elas estavam percorrendo. E nas ondas destrutivas, é um pulso invertido, um pulso na parte de baixo da corda e um pulso na parte de cima. O momento que elas se juntarem, vai ficar algo horizontal, sem nenhuma amplitude. E depois elas vão continuar o caminho delas. E falando de interferência, a gente vai entender um pouco essa questão. Primeira coisa, a gente viu nas aulas anteriores que essa região aqui a gente chama de ventre. E esses pontos que estão chamados de nó, esses pontos que estão aqui identificados como N, a gente chama de nó. Então a gente pode falar que a distância de um ventre a outro vai ser lambda sobre 2, que é meio comprimento de onda. Ou então a gente pode dizer que um nó até o outro a gente pode chamar de
lambda sobre 2 também, meio comprimento de onda. Então, aqui eu posso dizer que quando a gente tiver ondas construtivas, pensando em duas fontes de fase e a diferença de caminhos, ela é dada justamente pelo número n. Que número n é esse? É o número par de lambda sobre 2. Então, quando a gente tiver um número par, 2, 4, 6, 8, multiplicado com esse meio do comprimento de onda, nós vamos ter certos comportamentos definidos lá naquelas aulas anteriores. E o que isso acontece? Nos ventres, nós vamos ter pontos construtivos. Porque pensa, essa onda veio, quando ela se chocou com alguma coisa fixa, ela voltou de maneira oposta. E essa volta dela forma os ventres, e esses pontos são definidos como pontos construtivos. E os nós são exatamente os pontos destrutivos, caracterizado pelo número n multiplicado ao lambda sobre 2, só que esse número n agora vai se comportar como de maneira ímpar. Então, os números ímpares vão definir outros comportamentos. Seguindo adiante, a gente está falando isso para a gente poder comentar sobre o experimento de Young, também comentado nas aulas anteriores. Mas qual foi o experimento de Young? Não sei se vocês se recordam, mas chegou um momento na história da ciência que muitos cientistas ficaram em dúvida, confusos, se a luz comportava como onda ou se a luz iria comportar como partícula. Então, foi a partir do experimento de Young que eles observaram que a luz ela também tinha um comportamento ondulatório. E como isso se dava? Pela difração. Então imagina o seguinte, a gente tem um laser e esse laser passa por essas fendas, esses buracos, esses cortes numa placa de metal, por exemplo. Quando a luz passa, se a luz fosse partícula, quantas, vamos dizer, imaginando aqui, de primeiro momento, a luz como uma partícula, como ela iria se comportar nessa outra placa? Se a luz fosse uma partícula, ela iria bater nessa chapa e ia voltar. Ela iria bater nessa chapa e iria voltar. Porém, nesses espaços aqui, essas partículas iriam passar. E elas iriam ficar refletidas bem aqui e bem aqui. Porém, não foi isso que o experimento mostrou. O experimento mostrou que quando a luz com comportamento ondulatório bate nessas fendas, cada fenda vai reproduzir na mesma frequência o que a fonte primária estava emitindo e provocando esse comportamento ondulatório. Porém, essa junção dessas ondas aqui, que estão se formando, elas começam a sofrer algum tipo de interferência. E essas interferências têm denominações para pontos construtivos e pontos destrutíveis. Então, lembra, os pontos destrutíveis são relacionados àqueles pontos, àqueles nós, que estão exatamente definidos nesses pontos de encontro dessas pequenas ondas. Porém, quando essas ondas chegam à nossa placa, a nosso detector, nós observamos que bem no meio dela a gente encontra uma maior quantidade luminosa, que nessa região a gente vai chamar de máximo central dessas radiações. Essas camadas que eu estou comentando, a gente vai chamar de franjas, e essas franjas vão ser claras ou as franjas vão ser escuras. Da mesma forma que eu falei que nos pontos construtivos teria um número n par e nos pontos destrutivos teria um número n ímpar, isso vai ocorrer aqui, exatamente nas franjas. Claro que quando eu estou dizendo de franjas claras ou franjas escuras, é muito uma questão de orientação. Só que é definido que para a gente achar esse valor, dessa distância das franjas claras, a gente vai utilizar o número n como
valores pares, então são valores definidos para ter aquele comportamento. E para as franjas escuras, que estão entre as claras, vai ser o valor UN ímpar. Esse valor multiplicado por lambda sobre 2. Então, eu peguei aqui um vídeo para demonstrar um pouco sobre esse experimento em relação a essa descoberta da luz como algo ondulatório. Tirador de partículas que nem mostrado no vídeo, mirando em uma fenda... Se a gente reparar, a gente tem... Aqui é um exemplo, né? Algo... Tentar transformar isso em algo palpável para vocês. Então imagina que a minha luz, que a gente conhecia no passado, ela fosse uma arma que disparava partículas. Então lembra quando eu te falei? Muitas partículas de luz vão bater nessa chapa e vão voltar. Só vão passar as que conseguirem entrar por essa fenda. E olha como seria o comportamento do outro lado desse receptor. Seguida de uma parede ou anteparo, podemos ver que formaria um modelo de linha única na parede. E se trocarmos a fenda única por uma fenda dupla, formaria um modelo de duas linhas paralelas. Deixando de lado as partículas e agora as considerando como onda, ao bater na fenda elas são irradiadas chegando na parede com maior intensidade diretamente na direção da fenda, formando assim um modelo de linha única parecida com a de partículas. Porém, quando adicionamos uma segunda fenda, observa-se um comportamento diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra, elas se anulam e o lugar onde dois topos se encontram são os de maior intensidade, tendo como resultado final na parede um modelo igual a esse mostrado no vídeo. Materiais utilizados. Bom, aqui, quem tiver curiosidade, ele vai elaborar como construir esse experimento. Um exemplo muito bom que vocês podem fazer em casa é vocês pegarem aquele laser vermelho, que muitos professores costumam dar aula, e você pegar um pente. Só que esses pentes têm que ser aqueles pentes finos, onde o distanciamento deles seja bem pequenininho daqueles pedacinhos. E aí quando você coloca o laser nesse pente, ele vai fazer uma difração. Então é bom fazer num quarto escuro, que vocês vão ver exatamente essa representação dessas franjas claras e franjas escuras, algo bem alternado. Bom, vamos trabalhar com um exemplo, que eu acho que o exemplo é fundamental. Olha só, questão 5. Observando-se o espectro da luz emitida por galáxias distantes, observou-se uma variação de cores. A frequência das cores recebidas está diminuindo, aproximando-se da frequência da luz vermelha. Então, quando está se aproximando da frequência da luz vermelha, ok. O que indica um afastamento da fonte emissora das radiações. Assim, os cientistas concluíram que as galáxias estão se afastando de nós com grande velocidade. Os cientistas chegaram a essa conclusão com base. Então, aqui está escrito efeito Doppler, lei de Coulomb, a gente não discutiu lei de Coulomb, efeito fotoelétrico por Einstein, a gente também não discutiu esse tema, o princípio de Huygens e a hipótese de de Broglie. De Broglie a gente também não comentou, o princípio de Huygens também não é. A resposta correta é no efeito Doppler. Só que lembra, eu falei sobre o efeito Doppler, eu comentei sobre o som. Lembra que o exemplo da ambulância, o exemplo de qualquer sirene, o exemplo do celular mesmo que eu tinha comentado no início da aula. Então, aproveitando esse exercício, como não foi discutido, eu vou colocar um vídeo de curiosidade para vocês, falando que o efeito Doppler ele não se apresenta apenas no som, mas também vai aparecer no comportamento ondulatório da luz. E onde é que a gente pode ver isso? Exatamente nas galáxias. Então eu vou abrir aqui para vocês. Olá, meu nome é Diogo e este aqui é lá. o Portal da Ciência. A luz é constituída por ondas e cada cor possui seu próprio comprimento de onda. A cor azul, por exemplo, possui um comprimento de onda curto, diferentemente do vermelho, que possui um comprimento de onda mais longo. Porém, quando um objeto está em movimento, observamos o comprimento de onda da luz mudar, alterando a cor desse objeto.
Se uma galáxia está se movendo em nossa direção, as ondas são comprimidas, fazendo com que a cor da galáxia pareça mais azul. Então, só fazer um comentário aqui. Vocês lembram quando a gente discutiu sobre o efeito Doppler do som? E eu falei que quando a fonte sonora está se aproximando do observador, ou a fonte, ou o observador está aproximando da fonte sonora, o que acontecia? Acontecia um encurtamento, um achatamento dessas ondas. E fazia o quê? Diminuir o comprimento de onda. Então, quando eu falo que eu estou diminuindo o meu comprimento de onda, significa que eu estou aumentando a minha frequência. Então, vamos prestar atenção nisso. Quando o comprimento de onda estiver diminuindo, a minha frequência está aumentando. Porém, se a galáxia está se afastando de nós, as ondas de luz são esticadas, aumentando seu comprimento. Então, repare, antes ele falou que o comprimento de onda estava se achatando, se encurtando quando as galáxias estavam se aproximando. E isso dava o quê? Uma tonalidade azulada. Lembra no som? Quando essas ondas se achatam, o comprimento de onda diminui e a frequência aumenta. E isso resulta em quê? Em sons agudos. Na luz, quando a galáxia está se aproximando, essas ondas luminosas se achatam e a frequência aumenta. Quando temos frequências altas, nós temos a cor azulada. E fazendo com que a galáxia pareça mais vermelha. Então, nesse caso, galáxia se afastando, vamos pensar no caso da ambulância. Quando a ambulância passa pelo observador, ela começa a se distanciar. E por consequência, as suas ondas sonoras atrás da ambulância, elas começam a se alargar. Lembra, se alargar, o comprimento de onda começa a aumentar, inversamente proporcional à frequência. Se o comprimento de onda agora aumenta, a minha frequência diminui. Então, frequências menores, eu tenho o que no som? Som grave. Já na ondulatória da luz, quando a galáxia está se afastando, esse comprimento de onda tende a aumentar. Comprimento de onda grande, frequência baixa. Então, quando eu tiver uma frequência baixa, eu tenho o tom avermelhado. Então, a gente diz que quando as galáxias estão se aproximando, a gente vê ela azulada. Quando elas estão se afastando, elas têm uma tonalidade mais avermelhada. Esse fenômeno é conhecido como efeito Doppler. Dessa forma, os astrônomos conseguem descobrir se um objeto está se aproximando ou se afastando de nós. Porém, ao observar o efeito Doppler existente nas galáxias, Edwin Hubble concluiu que quase todas as galáxias estão se afastando de nós. Além disso, ele descobriu que quanto mais distante está uma galáxia, mais rápido ela está se afastando. Essa descoberta era uma prova concreta de que o universo está se expandindo. Muitas pessoas pensam na expansão do universo como as galáxias se movendo e se afastando umas das outras. Porém, essa não é a maneira correta de abordar esse assunto. Na verdade, não são as galáxias que estão se movendo, mas sim a distância entre elas que está aumentando. Em outras palavras, a expansão do universo pode ser vista como o próprio espaço-tempo se expandindo. Dessa forma, as observações de Hubble fazem todo sentido. Quanto mais distantes duas galáxias estão, mais rápido a distância entre elas aumenta. Porém, a expansão do universo não aumenta a distância entre a Terra e a Lua, a Terra e o Sol, ou a distância... Bom, gente, daqui em diante vai começar um outro assunto que vocês vão estudar, ou já tenham estudado. Porém, eu quis mostrar esse vídeo para dizer que muitas coisas que a gente vê e estuda na escola, elas estão presentes no nosso dia a dia, e isso está inserido diretamente com a nossa formação. Então, todos nós temos a capacidade de ser cientistas, de inovar, de criar novas tecnologias. Enfim, eu queria trazer basicamente essa demonstração de maneira experimental, demonstrativa de situações do nosso cotidiano. Agora, só para finalizar, né? A gente viu o efeito Doppler no som, o efeito Doppler na luz. Então eu vou trazer aqui um pouco
dessa série, The Big Bang Theory, para discutir exatamente, para comentar por que muita gente não entendeu a piada que ele quis trazer, e agora vocês têm a capacidade de entender, né? Porque essa fantasia dele está representando exatamente aquelas frentes de ondas, aquele efeito Doppler que a gente falou. Então, se vocês repararem, no braço dele nós temos uma faixa branca bem maior do que no meio. Então significa que no meio dele ele está se aproximando da pessoa, e olhando ele de lado, olhando ele de costas, ele está se afastando da pessoa. Por quê? Se afastando, nós temos aqueles comprimentos de ondas maiores. Quanto mais finos, significa que ele está se aproximando das pessoas. E é isso que as pessoas não conseguiram entender. Hi. Hi. Hello. So what are you supposed to be? Me? I'll give you a hint. A choo-choo train? Close. A brain-damaged choo-choo train? I still don't get it. I'm the Doppler effect. Okay, if that is some sort of learning disability, I think it's very insensitive. Why don't you just tell people you're a zebra? Well, why don't you just tell people you're one of the 7 dwarves? Então é isso, gente. Essa foi a aula do módulo, se eu não me engano, Fenômenos Ondulatórios, parte 2 do capítulo 22. Espero que todos tenham entendido o que foi discutido aqui. Porém, nós teremos aquela aula de dúvida, né, que sempre ocorre, então, e a resolução de exercícios. Então, um forte abraço, espero que todos estejam bem e fiquem em casa. Valeu!